Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Que o Deus da glória, o Criador do universo, possa abraçá-los nesse momento, dando-lhes devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos para a lição? E hoje, terça-feira, 9 de junho de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título Jó. O nome de Jó, ele é o maior símbolo de provação para todos nós seres humanos, porque a história desse homem íntegro e reto ilustra perfeitamente a existência de um grande conflito cósmico nesse mundo em que vivemos, em que há uma guerra entre Cristo e Satanás. A narrativa desse livro de Jó, ele não é vista apenas como um simples teste de um homem, ou talvez assim um servo de Deus, mas sim uma demonstração universal de que o ser humano pode servir a Deus por amor e não por interesses, vantagens, predileção ou motivação ou por benefícios. Os pontos principais do ataque de Satanás a este servo de Deus chamado Jó era justamente manchar o caráter do Criador, acusando-o de comprar a fidelidade de Jó através de bens e riquezas. E Deus provou através deste homem que tudo que ele fazia, que Jó realmente demonstrava a sua fidelidade, ele a fazia por amor, que era realmente uma fidelidade inabalável, né? Quando nós temos fé em Cristo, é um exemplo para nós. E assim nós podemos observar as promessas de Cristo se cumprindo na nossa vida. Quando nós assim pensamos em provações na Bíblia, o primeiro nome que vem a todos nós, com toda certeza, é Jó. Ele não apenas perdeu todos os seus bens, que está lá em Jó, capítulo 1, versículos 14 até 17, mas esse homem perdeu o bem mais precioso que as pessoas têm, os filhos, que nós vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 18 até 19. E ele foi atingido também na sua saúde, né? Com ulcerações, com feridas em todo o seu corpo, que está em Jó 2,7. E ainda, para piorar toda a situação, a esposa o incentivou que ele amaldiçoasse a Deus e que ele morresse, que está em Jó 2,9. E assim, depois de algum longo tempo, né, apareceram os seus amigos que foram visitá-lo. E justamente esses amigos que o conheciam, o seu caráter, o seu trabalho, eles ficaram chocados com a aparência de Jó, que eles até permaneceram em silêncio por 7 dias, como diz lá a Bíblia em Jó 2,13. E eis que de repente eles começaram a comentar e a falar. Eles tentaram oferecer explicações conforme a mente humana para o que o Jó havia estado passando, o sofrimento que Jó estava passando, as aflições que Jó passava. Mas acabaram ainda mais aumentando a dor desse homem, porque eles o acusavam, diziam que ele deveria ter algum pecado oculto e que ele precisava realmente buscar o Senhor e se arrepender. Que nós vemos lá nos capítulos 8, 11 e 15. E um desses amigos chegou até a mencionar e dizer: é assim a habitação do perverso. Esta é a situação de quem não conhece a Deus. Jó 18, 21. Já imaginaram, meus amigos? E Jó, é claro, ele tinha que responder a essas acusações, né, de uma outra forma. E nós vemos ali em Jó, capítulo 19, versículos 23 e 27, e capítulo 23, versículos de 8 a 12,
Porque ali Jó, mesmo ele sendo assim exausto, né, obrigado a ouvir essas acusações infundadas de seus amigos, seus melhores amigos, entre aspas, né, amigo? Ele se permaneceu firme e fiel ao lado do Senhor, mesmo pelo desprezo da sua própria mulher, que o acusava constantemente também. Mas ele se manteve-se esperançoso, mesmo debilitado física e emocionalmente. Ele guardou seu coração a palavra de Deus sempre como prioridade na sua vida, e mesmo nos momentos difíceis, e jamais culpou a Deus pela sua situação de doença e de perda de bens. Mesmo não entendendo por que o sofrimento que sobreveio na sua vida, ele se manteve um exemplo de vida. E assim, Jó, mesmo sem ele entender assim a situação, o motivo de tantos ataques assim de Satanás, Jó permaneceu firme e fiel. Ele se manteve firme sem culpar ou amaldiçoar ao grandioso Deus que ele servia. Quando foi tentado a fazer, ele respondeu realmente com sabedoria. Ele diz lá: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor", que está lá em Jó capítulo 1, versículo 21. O fato é, meus amigos, minhas amigas, que nós também vivemos nesse meio desse grande conflito cósmico. E Satanás também, ele tem esse poder de atingir as pessoas de todas as formas como ele atingiu Jó. Em doenças, na dor, em perda, em dificuldades. E às vezes ele ofusca a nossa visão espiritual para enxergar esse Deus amoroso, e muitos até culpam a Deus pela situação que eles estão passando. Diferente de Jó, né? E nessas horas, nós temos somente duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegarmos a Ele cada vez mais, se consagrar mais ainda. E embora a batalha realmente não seja fácil, porque ela é intensa, porque o inimigo ele não dá espaço, ele luta realmente para enfraquecer a nossa fé. E nós devemos lembrar que a luz da eternidade, sobre o ponto de vista realmente da palavra de Deus, sobre a luz da eternidade, que essas tribulações elas são passageiras, como também passou na vida de Jó, porque depois ele recuperou todas as suas coisas. Ele teve outros filhos, uma família, porque Deus realmente restituiu para ele. Está em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 18. E assim, meus amigos, essa descrição física, né, do estado de Jó, que está lá em Jó 19, 20, nos dá-se um pálido vislumbre, não somente da sua enfermidade, mas a dureza do coração de muitos amigos que nós temos, que às vezes colocaram não só Jó, e pode colocar nós num tribunal arbitrário às vezes, né? Pessoas que nos julgam todos os dias, não sabem realmente as nossas lutas. E Jó, não se importando com esses amigos falassem ou que quisessem defender ou não, ele realmente buscou sempre estar levando a sua vida. E mesmo sentindo-se perseguido e abandonado à própria sorte, né, Jó revelou sua confiança no único que é fiel e levantaria a sua defesa, e ele diz: "Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim levantará sobre a terra", está em Jó 19, 25. Veja que palavras lindas em momentos de aflições.
ele aqui mencionando, né, que o Jesus, ele se levantará realmente novamente, ele veio pela primeira vez e na segunda vez ele está vindo para levar os justos como Jó, pessoas que são comprometidas com o Senhor, pessoas que são fiéis e que se mantêm mesmo diante de dificuldades, né? Quando associamos as provações que passamos com a vida de Jó, é porque nós estamos inseridos dentro de um grande contexto cósmico, um grande conflito cósmico, né? Entre o mal, Satanás, e o bem Deus, que essa luta que ela se iniciou no céu, no rebelião, que Satanás foi expulso de lá, ele veio para a terra, e aqui ele continua, nesse grande conflito. Por isso que o sofrimento de Jó não é um castigo divino, e sim de uma disputa cósmica entre Satanás, que acusa seus servos de servirem a ele apenas por interesse. E ele fez isso com Jó e faz conosco também. Se você estudar o livro de Jó, você verá que quem é o responsável pelo mal no mundo é ele, Satanás, que se apresenta no meio da família de Jó e nas nossas famílias, que inclusive gerou que o próprio Satanás colocou tumores malignos na pele de Jó. Ele destruiu bens de Jó, onde salteadores caldeus roubaram tudo que ele tinha. Ele matou seus filhos, vejam bem. Eliminaram seu gado, seus jumentos, tudo que ele tinha de animais. E o pior de tudo é que ele atacou a saúde de Jó, e é o que ele faz muito no ataque às pessoas hoje. E o inimigo fala declaradamente que ele iria fazer tudo isto na presença de Deus. Deus permitiu que o mal acontecesse para Jó dentro dos limites assim, estritos, né? Para provar ao universo, até nós hoje, que a fidelidade do ser humano, ela pode ser sim genuína e sem interesse. Como hoje nós temos muitos Jós por aí. Aqui mostra perfeitamente que o sofrimento vem de Satanás e não de Deus, como muitos aí acusam. O desejo de Jó de ter as suas palavras gravadas em um livro, que ele mesmo fala, que está em Jó 19:23, que ele gostaria que fosse gravada toda a sua vida, e também esculpidas na rocha, ele diz, está em Jó 19:24. E foi atendido acima de qualquer registro jurídico, né? As palavras de Jó foram registradas na palavra de Deus, na Bíblia, o qual ela vive permanente todo sempre, que Pedro fala lá em 1 Pedro 1:23, como testemunho perpétuo de um homem honesto, de um homem íntegro, e que da atuação do poder de Deus na vida de Jó. Mesmo que não houvesse na terra quem agisse em defesa dele mesmo, Jó, que ele não contou nem com a sua própria mulher, que ela o acusou também, Jó revelou a sua esperança no glorioso advento de Cristo, na sua segunda vinda, que se aproxima de todos nós hoje. E ele mostrava a sua saudade que ele tem de Deus, de ele estar com o seu Redentor um dia. E todo aquele que ama e que é fiel, como nós hoje, nós também podemos realmente estar com o Senhor e buscar com humildade de coração e também sentir saudade de Deus, desse grandioso Deus que nos dá tudo para nós. Que ele, Jó, não viu e falou isso, e nós também não vimos Deus e também podemos falar isto. E Jó também fala de um lugar que ele nunca viu, que é o céu, e que nós também podemos falar, e que nós sentimos saudades desse lugar, que nós sentimos desejo de estar lá. Que você, meu amigo, minha amiga, possa sentir no coração esse desejo de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, e somente a Ele, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6, só Ele pode levar você para as mansões celestiais, que você possa aceitá-lo, só Ele e mais ninguém, que Ele te levará bem
próximo dos dias estamos chegando, porque os sinais ele deu ali em Mateus 24 e Lucas 21 que a seu retorno estaria e que aconteceria muitas coisas no mundo e já aconteceu. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.